Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Bom dia, tudo bem? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas, sejam bem-vindos. Mais uma manhã de estudo, mais uma manhã onde nós vamos buscar um pouco mais do amor de Jesus, da presença dele na nossa vida. Amém? A irmã Damiana tá fiel aqui com a gente, né? Todas as manhãs, glórias a Jesus. Marley também, sempre que pode tá aqui com a gente. A Dilma, Deus abençoe cada uma de vocês. Amém? Vamos começar então? Que o Senhor Jesus possa ser a nossa maior presença agora, que a nossa atenção e o nosso coração esteja voltado aqui. Em nome de Jesus, que não haja distração. O livro de Mateus, hoje no capítulo 21, vai trazer para nós sobre a chegada de Jesus, né, em Jerusalém. Fala sobre a confronta e revela o coração dos homens, tá bom? Então agora Jesus chega em Jerusalém. Então esse capítulo ele marca o início da última semana de Jesus. Então é para isso que é esse o caminho agora, né? Que nós vamos entender com muito amor o que aconteceu nessa última semana de Jesus antes da cruz. Então ele entra em Jerusalém como rei, né? Mas confronta a hipocrisia religiosa. Jesus sempre confrontando a hipocrisia religiosa, né? Uma coisa que nós temos visto muito ainda nos dias de hoje. Então ele limpa todo o templo, ele continua realizando milagres nesse período, mas também conta parábolas, né? Jesus sempre usava muitas parábolas para falar com as pessoas, que revelavam através das parábolas dele quem está realmente dentro do reino e quem rejeita a autoridade dele. Amém? Então, do versículo 1 até o 11, vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando diz assim, ó: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Versículo 5. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando, ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram lá e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que iam com eles, alguns estendiam suas capas no chão, outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Aleluia. Então aqui nós vimos que
nesse trecho, Jesus entra então já em Jerusalém, né? Aqui, Jesus cumpre a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que descreve o rei vindo humildemente. Lá em Zacarias tá essa passagem, quando ele fala que o rei vem humildemente montado num jumentinho. Então já era uma profecia do Antigo Testamento. Zacarias já havia dito isso, que é o que nós lemos aqui no versículo 5, quando ele diz: diga ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando, ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de sua jumenta. Depois, se vocês quiserem lerem o capítulo todo, anotem aí, é Zacarias, capítulo 9, tá bom? Esse versículo específico é o 9. Depois, a multidão reconhece Jesus como o Messias prometido. Por isso a multidão se alegra, festeja, uns jogam as capas, outros jogam galhos, né, de árvores que tiraram, mas muitos mesmo, ainda esperavam um libertador político, não um salvador espiritual. O povo tinha essa visão, né? Muitos esperavam uma pessoa que chegasse lá politicamente e desse em ordem e colocasse regras e que fosse guerrear mesmo. Só que não é isso Jesus nosso. Olha só a visão distorcida, né? Que o povo tinha, que o povo desejava, porque eles viviam em tempos muito difíceis. Então eles imaginavam que viria alguém ali para guerrear mesmo, para trazer a guerra. Só que não. Eles esperavam um guerreiro, né, com força humana. E Jesus era o Messias, um guerreiro espiritual, que carregava ali o puro amor do nosso Pai. É isso que ele veio fazer no meio daquele povo e faz até hoje no meio de nós, não é verdade? Depois, do versículo 12 ao versículo 13, vai trazer sobre Jesus quando ele purifica o templo, Jesus no templo. Aqui, nessa entrada triunfal que nós vimos, quando Jesus cumpre a profecia, para nós que estamos num tempo que hoje nós buscamos um estudo, buscamos viver mais o amor de Jesus na profundidade, nós vimos que como Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele proveu no tempo certo, no tempo de Jesus, o que o profeta Zacarias tinha dito. Da mesma forma, quando ele proveu o cordeiro, quando ele pediu Isaque a Abrão. Abrão seguiu ali naquele tempo para levar o filho dele em sacrifício e não havia cordeiro. O cordeiro era o próprio filho dele. Mas ali no último momento, ele proveu o cordeiro. Então, assim é o nosso Pai. Ele sempre vai cumprir o que está escrito, sempre, porque Ele é Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele sempre vai nos trazer o que Ele promete. Nós só precisamos crer, gerar os frutos do Espírito, gerar os frutos da paciência, confiar, né? É isso que nós precisamos. Então vamos ler do 12 ao 13 agora, quando fala de Jesus no templo. Quando diz assim: Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte. Olha só, então Jesus está dizendo aqui que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Aqui, Jesus denuncia a comercialização da fé. As pessoas estavam comercializando a fé e, infelizmente, nós vemos isso até hoje. E é muito triste, porque quando nós conhecemos
o amor genuíno de Jesus, um amor que o que nos cobra é obediência, é sermos de verdade. O que o amor de Jesus nos cobra é para que a gente saia de uma vida de mentira, para que a gente viva em verdade, para que a gente pare de viver uma vida que nos engana e busque Ele, que Ele é a verdade. Então, até hoje a gente vê essa comercialização da fé de várias maneiras. E é muito triste quando nós que conhecemos o amor de Jesus vemos pessoas agarradas a coisas que não têm vida. E a pessoa acredita que aquilo ali pode trazer para ela o que ela precisa. Chega a doer no meu coração de ver pessoas que se enganam dessa forma. Se amarram a coisas sem valor. E fazendo isso, elas estão servindo a demônios e não a Deus. Aqui Jesus mostra também que a adoração deve ser pura, sincera e reverente, que é o que a gente sempre tem lido e aprendido aqui. Nós precisamos nos reverenciar, precisamos entregar o nosso coração no altar de Deus, aos pés de Jesus. O que é essa reverência? É dizer: eu sou dependente do Senhor. Eu reconheço que eu sou fraca, eu reconheço a minha fragilidade, eu reconheço que eu não posso fazer nada sozinha. Esse é um momento de pureza do teu coração. Você está colocando a tua sinceridade ali. Você está se rendendo aos pés do Senhor, tá bom? E não uma adoração usada para lucro pessoal, isso é usar a adoração, comercializar a fé. Isso não é certo, amém? Nós precisamos ter consciência que a única coisa que nos dá o caminho e a direção e a força que nós precisamos é a presença do nosso Senhor, é a busca constante nele, sempre, em oração, em conversação, em clamor, sempre, tá bom? No versículo 14 e 16 fala sobre Jesus, que ele cura no templo e as crianças o adoram. Quando diz assim, versículo 14: cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? E Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem nas Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem um louvor perfeito? Então vocês veem aqui que no versículo 15, a palavra de Deus diz: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados, quando viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e ainda mais ouvindo as crianças louvar a Jesus. Então aqui a gente vê que há um ato de inveja, um medo, Então eu posso imaginar a cara deles. Imagina a cara dos mestres da lei, sem reação, porque eles sabiam que tinha algo divino em Jesus, mas eles relutavam em aceitar, não é verdade? Então, enquanto os religiosos rejeitavam Jesus, as crianças, de uma forma muito simples, reconheciam a glória que ele carrega, que ele carregava naquele tempo e que ele carrega até hoje. Então, imagina, Deus revela ali o reino aos humildes e puros de coração. As crianças ali naquele momento, elas são profundamente tocadas pelas maravilhas que Jesus faz,
pelas curas que Jesus operava, e as crianças vibravam, as crianças louvavam, adoravam a Jesus. E é assim até hoje. As crianças, quando você mostra o caminho para elas, quando você faz a criança entender o amor de Jesus, ela louva, ela canta, ela vibra. Se você coloca uma criança para assistir algumas cenas da série The Chosen, quando Jesus opera milagres, elas pulam na salinha onde evangeliza, elas se alegram ali na sala da tua casa, no ambiente onde elas estão, elas batem palma. Elas têm uma pureza, uma humildade de reconhecer a glória de Deus através de Jesus. Por isso Jesus fala que nós precisamos ser como as crianças para entrar no reino dos céus. Porque ali existe um amor genuíno, um amor que contempla, um amor puro. É esse o coração que nós precisamos ter, humilde, puro. Quanto mais você se entrega, mais o Espírito Santo se revela para você. Quanto mais você entrega o seu coração, mais você recebe da presença do Espírito Santo, mais a sua vida vai sendo direcionada por Ele. E você sente isso. E você começa a sentir. E é lindo o que o Espírito Santo faz na sua vida. O Espírito Santo está cada vez mais perto de você. Ele sempre está disposto e disponível para te encher, para te usar, para fazer transbordar a glória de Deus na sua vida. E o que falta? Falta você declarar através da sua boca, falta você declarar o seu amor a Ele, para que Ele te use, para que a sua vida seja transformada na presença dEle. É isso que falta. Então, clame mais, peça mais, se renda aos pés do Senhor, para que Ele te use. Amém? Para que você louve de forma perfeita, assim como as crianças fizeram naquele tempo e fazem até hoje. Agora do versículo 17 até o 22, traz para nós sobre a figueira sem o fruto, que ela é amaldiçoada, quando diz assim, ó: Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia, e passou a noite ali. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: Como a figueira secou depressa. Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a esse monte: Levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Aleluia! Olha só a chave que Jesus entrega aqui. Quem está com a Bíblia, vamos grifar? No versículo 21, é um versículo poderoso para nos lembrar da autoridade espiritual que nós podemos carregar se nós tivermos a fé, sem duvidar, como Jesus disse. Quem está com a Bíblia? Quem tem o hábito de acompanhar com a Bíblia? Escreve para mim, eu estou com a Bíblia. Vamos grifar, é muito importante. Olha só, Jesus afirmou: se tivermos fé, sem duvidar, nós, eu e você, poderemos ter o mesmo poder, poderemos fazer a mesma coisa. É isso que Jesus promete. Então vamos para a explicação. Olha o sol de novo chegando em mim, né? O sol vira
Eu vou fechar a cortina. Vai fechar para mim. Então diz assim, ó, aqui. A explicação. Aqui fica muito claro que se tivermos fé, sem duvidar, recebemos todo o poder, sempre em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Qual o poder? Tudo que Jesus fazia. Ele precisa de nós. Ele precisa de você. Ele precisa de mim. Ele precisa de mais discípulos para que mais rapidamente o reino dele chegue a outras pessoas. Então ele disse, se tivermos fé sem duvidar, nós podemos fazer o que ele fez, nós podemos curar pessoas, nós podemos libertar pessoas, nós podemos consolar através do amor dele, em nome dele. Então quando você ora, quando você impõe suas mãos, quando você declara em nome de Jesus, eu transbordo você do amor de Jesus, eu derramo o amor de Jesus sobre a sua vida, né? Então, quando você tem fé, sem duvidar, e você busca um caminho da obediência, você busca viver na presença do Espírito Santo de Deus, você pode operar todo o poder de Jesus, sempre em nome dele, através da vida das pessoas, através dos ambientes onde você se encontra, porque nós estamos sendo avivadas todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo está disponível a derramar sobre a nossa vida uma porção maior do avivamento da presença dele. É isso que ele tem feito todo o tempo sobre a nossa vida. Então aqui a figueira, ela representa Israel, a cidade de Israel, ou qualquer aparência de espiritualidade sem fruto. É isso aqui que a figueira representa. Então, qualquer pessoa que só carrega a palavra, mas não gera frutos do Espírito, é isso, é a figueira aqui no que Jesus está representando, é isso. Qualquer pessoa que só carrega a palavra, mas não gera frutos, não está cumprindo o que veio para fazer. Não está fazendo o que veio para cumprir diante de Deus. Porque, imagina, a figueira, ela era uma árvore frondosa e tinha muitas folhas. Mas ela não tinha o fruto, que era o principal que ela deveria ter. Então, as pessoas que são cheias de palavras, cheias do conhecimento, sabe todo capítulo, versículo, decor, mas não tem o fruto, não gera o fruto, não tem o Espírito Santo, é vazia, só tem teologia. Só tem teologia dentro dela. Não tem a graça, não tem a presença, não tem a unção. É isso que Jesus diz aqui. Não adianta nada você ter a teologia e não ter a unção. Não carregar o Espírito Santo, o gerar dos frutos dele em você. E a gente vê muitas pessoas assim. E aqui Jesus fez o quê? Com a figueira que não deu fruto. Ele amaldiçoou a figueira. Então nós precisamos nos cuidar muito com isso. Nós não precisamos ter tudo decorado na nossa cabeça. Nós precisamos ter conhecimento da palavra. A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus diz isso. Vamos procurar onde está? E vai lá procurar com humildade. Não precisa saber decor, você precisa ter conhecimento da palavra, porque quando você tem conhecimento da palavra, você gera frutos. Você gera frutos do Espírito Santo em você. Amém? Jesus ensina também nessa passagem que a vida com Deus exige resultado real e não aparência. Caminhar com Jesus exige frutos reais, tá bom? Frutos reais, o que seria isso, Kelly? Vamos dar um exemplo bem simples. O gerar do fruto do Espírito na paciência. A paciência é um fruto do Espírito. Então você fala de Deus, você procura caminhar em tudo, na verdade, mas você não tem paciência? Você grita na sua casa? Você se exalta com uma pessoa? E então você não está gerando os frutos.
E Deus exige resultado real, tá bom? Ele também ensina que a fé verdadeira pode mover montanhas se for acompanhada de oração e confiança na palavra dele. Então, é confiar sem duvidar, é orar e você, durante a sua oração, você sente aquilo que você está pedindo. Você consegue viver lá naquilo que você está pedindo. Essa oração é a oração que você aumenta o seu nível de fé. É a fé sem duvidar. É a fé que você confia plenamente que aquilo que você está pedindo, você vai receber em nome de Jesus. Porque Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Toda a palavra dele que está escrita, tudo que ele prometeu, ele vai cumprir na tua vida e na minha vida, se nós estivermos caminhando como ele pede. Uma oração visualizando o que você pede, é você sentir, é você levar ali a tua mente naquele ponto que você está pedindo. Vamos dar um exemplo de uma cura. Você vai orar por uma cura. Então você se prepara em jejum e oração, posicionamento diante de Deus. E aí você vai orar por cura. Então você vai dizer: Pai, em nome de Jesus. E aí você vai impor a mão na pessoa que você está orando por cura. Mão no ombro, né? Uma parte no ombro, uma parte nas costas. Nunca na cabeça, tá bom? Para colocar a mão na cabeça de alguém, você tem que estar muito preparado espiritualmente. Coloca a mão aqui no ombro da pessoa, pede licença. E ali você vai dizer: Pai, em nome de Jesus, eu peço agora aqui os seus anjos ministradores de cura nesse ambiente. E eu declaro cura em nome de Jesus sobre esse nódulo da minha irmã. Em nome de Jesus, eu declaro que esse nódulo está sendo destruído agora. Em nome de Jesus. Todo nódulo, e você fala o lugar, todo nódulo que se encontra nesse lugar, ele está sendo destruído agora pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É isso que eu declaro e é isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Quando você ora, você começa a visualizar esse nódulo sendo destruído. Você começa a ver na sua oração ele sendo destruído, ele virando várias partículas, pó, saindo, derretendo, escorrendo do corpo daquela pessoa. Essa é a fé. É quando você ora e você vive o que você está pedindo, destruído. O que acontece quando uma coisa se destrói? Ela se desfaz. Ela já não é uma coisa inteira, ela se desfaz. Quando você vai orar por uma dor de cabeça de alguém, a mesma coisa. Você visualiza sangue escorrendo com mais força, com mais intensidade em todas as veias da área cerebral da pessoa, em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, porque é pelo poder do nome de Jesus, é pelo sangue de Jesus que as curas acontecem, é por esse poder, é essa fé, sem duvidar, que nós precisamos ter, que Jesus disse aqui, ó, no versículo 21, para quem grifou. Todos nós podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, se nós tivermos a fé, sem duvidar. Amém? Do versículo 23 ao 27 agora, fala sobre a autoridade de Jesus, que a autoridade de Jesus é questionada, quando diz assim, ó, para quem não conhece a canetinha em gel, quem tá aqui pela primeira vez, existe uma marca-texto em gel para vocês grifarem a Bíblia de vocês, ó. Ela é um gel. Não sei se dá para vocês ver. O gel não machuca a página da Bíblia, que é uma folha tão fininha, tá bom? Então vocês podem ter para usar para vocês. Marcar os versículos que são versículos chaves na nossa vida.
Do versículo 23 diz assim: Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: Vocês veem que Jesus sempre foi perseguido, né? Onde ele estava, tinha lá um mestre da lei, tinha um chefe de sacerdote, sempre tinha alguém perseguindo ele para tentá-lo, né? Para fazer ele se irar, para fazer ele perder a paciência, vamos dizer assim. Só que Jesus entendia o que eles estavam fazendo ali, né? Então vamos lá. E aí esses líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? E Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João? João Batista, tá? Tá falando aqui. Para batizar. Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então, também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Olha quanta sabedoria o nosso Jesus tem. Glórias a Jesus. Como eu amo Jesus. Como eu aprendo com Jesus. Sabia? Porque muitas vezes, se nós não tivermos a sabedoria, a gente vai querer responder coisas que a gente não precisa responder, só para mostrar que a gente sabe, ou que a gente tem conhecimento, ou que a gente tem poder. E aqui Jesus ensina que tem coisas que a gente não precisa responder, que a gente precisa pôr a pessoa para pensar. O que ela está falando? Por que ela está me julgando? Onde ela está? Quem é ela para falar isso de mim? Então aqui Jesus sabia quem ele era. Assim como nós sabemos quem nós somos. Nós somos filhas amadas, filhos amados de Deus. Então muitas vezes nós não precisamos responder. Porque nós sabemos quem nós somos e onde a gente quer chegar. Tá bom? Então entende o jogo dos fariseus aqui? Para não assumir. Eles não queriam assumir o que eles estavam vendo. Eles não queriam assumir. O que eles estavam vendo era visível que só podia vir de Deus. Era algo divino o que Jesus fazia. Eles sabiam, mas eles não queriam reconhecer. Por isso, então, eles sempre ficavam afrontando Jesus. Ficavam ali cutucando Jesus, como a gente diz hoje na nossa palavra, né? Fica me cutucando, fica me testando. É isso que eles faziam com Jesus. Porque eles não queriam reconhecer que Jesus era a glória que caminhava entre o povo. Então Jesus mostra que eles não têm sinceridade suficiente para reconhecer a verdade que estava acontecendo ali. Eles não tinham essa sinceridade. Eles não tinham essa capacidade. A falta da resposta deles ali revelava naquele momento que eles se importavam mais com a opinião dos outros do que com a verdade de Deus. Eles tinham ainda a preocupação humana de cargos, de posição, da imagem deles. Que imagem que eles carregavam? Dignos de pena, né? E Jesus foi tão paciente com eles, né? Jesus teve paciência. Jesus é lindo, a gente aprende muito com Jesus. Muito, muito. Por isso que é importante nós termos o conhecimento da palavra. Porque sempre quando uma pessoa nos afrontar, a sabedoria de Deus vai nos tomar. E a gente não vai revidar. E é lindo quando essa parte chega. É lindo quando você entra nesse nível, porque você para de jogar lenha no fogo.
de quem quer ver tudo pegando fogo. Amém? Do versículo 28 ao 32, traz para nós sobre a parábola dos dois filhos. Vamos ler? Quando diz assim, ó. Jesus continuou. E o que é que vocês acham disso? Então Jesus vai contar uma nova passagem, uma nova história. Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois, o filho mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem e disse. E esse filho disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Ou seja, o pai falou com 2 filhos. Para um filho, ele disse: Vai trabalhar na minha plantação. Um filho disse: Eu vou. Mas não foi. E o outro disse: Eu vou. Não, perdão. O outro disse: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. E Jesus perguntou: Qual deles fez o que o pai queria? Aqui. E eles responderam: O filho mais velho. Por quê? O filho mais velho foi o que disse que não queria ir, mas depois ele foi. Aí Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Aqui, olha só, Jesus traz a seguinte explicação. O primeiro filho representa os pecadores arrependidos que entram no reino. O primeiro filho representa aqueles que dizem não para o reino, mas depois se arrependem, tomam consciência que é o melhor que eles devem fazer. Então ele vai e faz o que é certo. Então o primeiro filho representa essas pessoas, os pecadores que se arrependem, tá bom? Aquele que fala: não quero, não vou seguir esse caminho, acha, você tá doido. Mas depois ele se arrepende e vai, tá bom? É esse aqui que representa o primeiro filho, esse tipo de pessoas. O segundo filho, aquele que falou que ia, eu vou sim, mas não foi. Ele representa os religiosos de aparência, que dizem sim, mas não obedecem. E tem um monte por aí, né? Então nós precisamos ter compaixão dessas pessoas que perdem a oportunidade de entrar no reino de Deus. Essas pessoas que falam com a boca, mas não com o coração. Então Jesus citou aqui as prostitutas e os cobradores de impostos, porque para mostrar que eles já estavam se arrependendo do pecado que eles estavam cometendo e eles já estavam entrando no reino. Então Jesus mostra até os que são mais apontados, até os que são mais odiados, até os mais impuros em atos mundanos, já estavam se arrependendo e entrando no reino de Deus. E vocês vão entrar quando? É isso que Jesus disse aqui. Por isso ele trouxe o exemplo, tá bom? Da prostituta e do cobrador de impostos. Todo mundo odiava os cobradores de impostos naquela época. Na verdade, até hoje, né? Mas a gente precisa cumprir princípios, não é verdade? É um princípio da Bíblia, é um princípio de Deus, é uma lei e nós precisamos cumprir. Amém? Então ficou claro aqui para vocês, nessa passagem sobre os 2 filhos, o que disse não vou, mas depois se arrependeu.
é a pessoa que não aceita a palavra de Deus, não aceita as leis do Senhor de início, mas depois se arrepende, vê que o certo a fazer é seguir Jesus, aí ele vai. E o segundo filho, que disse, sim, eu vou, pode me esperar, e não foi. Esses são os religiosos de aparência, que dizem sim, mas não obedecem às leis, tá bom? Do versículo 33 ao 46 vai falar sobre a parábola dos lavradores maus. Quando diz assim, ó, nós aprendemos muito aqui também, tá bom? Na verdade, nós estamos aprendendo muito em tudo. Cada parábola de Jesus tem trazido um posicionamento e um conhecimento diferente para nós. Olha só aqui, quando diz assim, versículo 33. Jesus disse: escutem essa parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer o vinho, e construiu uma torre para o vigia. Quando eu leio a Bíblia, eu vou ensinar para vocês, para quem tem dificuldade. Ler a Bíblia é meditar nela. Quando você medita na Bíblia, você está lendo e você começa a construir ali na sua imaginação aquele tempo, aquele momento. Então isso faz com que você entre no que você está lendo e tenha um entendimento melhor, tá bom? Então olha só, o agricultor fez a plantação de uvas, pôs uma cerca em volta dela, construiu um tanque para as uvas, né, para pisar as uvas e fazer o vinho. E construiu uma torre ali para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Então, ele arrendou a plantação para alguns lavradores. Ele fez o quê? Ele colocou pessoas para cuidar daquilo que ele tinha construído, certo? E quando fala aqui em arrendar, então a pessoa cuida, faz o trabalho e dá a parte dele depois que fez a colheita, certo? Ou seja, faz o pagamento devido. Versículo 34. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados irem até lá, né, a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez, e os lavradores fizeram a mesma coisa. Os lavradores a quem ele tinha arrendado as terras, tá bom? Versículo 37. Depois de tudo isso, ele mandou o seu próprio filho, pensando assim: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então amarraram o filho e jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Então Jesus perguntando para os discípulos, né? E agora? Hora que o dono da plantação voltar, o que ele vai fazer com os lavradores a qual ele arrendou as terras, né? E os discípulos responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. E Jesus então perguntou: vocês não leram as escrituras sagradas que dizem: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém,
essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola que Jesus contou e sabia que ele estava falando a respeito deles. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era profeta. Olha só, quanta coisa nós vamos entender e aprender aqui nessa passagem. Vamos lá, para quem está anotando, anote. A vinha representa a cidade de Israel. Os lavradores são os líderes religiosos. Os lavradores são os líderes religiosos, capazes de fazer qualquer coisa para não perderem posição e nem status. Entende como Jesus falava em parábolas? Por isso que aqui no final, os chefes dos sacerdotes e os fariseus sabiam que Jesus estava falando deles. Então eles não eram tão bobos assim. Na verdade, eles não eram. Eles sabiam, mas eles só não queriam reconhecer, né? Então, os líderes religiosos aqui eram os lavradores, por isso Jesus citou como lavradores nessa parábola. E eles estavam dispostos a qualquer coisa, até matar. Por isso que no final aqui, ó, no 46, diz que eles queriam prendê-lo, né? Mas eles tinham medo da multidão. Aqui, continuando na parábola de Jesus, então vamos lá. A vinha era a cidade, os lavradores, os líderes religiosos, os servos. Quem eram os servos? Os servos que o dono daquela plantação mandava ir lá. O dono da plantação não mandava os empregados irem lá receber o que ele tinha por direito? Então, esses eram os servos. Os servos eram representados por quem? Pelos profetas. Os servos eram os profetas. Que a palavra de Deus diz. O que os profetas faziam? Os profetas sempre cumpriram o que Deus pedia. Eles sempre entregavam toda a palavra que Deus pedia para ser entregue, mas eles sempre foram maltratados pelos descrentes e por aqueles que tinham medo de perder algo, de perder cargo. Não é verdade? E quando fala aqui, então tá. Aí o dono da plantação então mandou os empregados. Aí os empregados foram mortos, né? Então, os empregados aqui representado pelos profetas, sempre maltratados, judiados, perseguidos. E depois, o que o dono da plantação resolveu? Mandar o próprio filho? Então, eu vou mandar meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar, né? Quem é o filho aqui? Jesus é o filho. Na parábola, Jesus foi enviado no final. Dono de tudo. Não é? Jesus é o dono de tudo. Ele é o filho representado aqui. E o que os que arrendaram a terra fez? Os lavradores fizeram. Mataram ele. Por quê? Ah, ele é o filho? Ele vai herdar tudo? Não, ele não pode ficar com tudo. Esse lugar é nosso? Exatamente como aconteceu com Jesus, não foi? Por causa de terras, de espaço, de posicionamento, de cargo, de medo de perder, medo de perder títulos, mataram Jesus. Então aqui eles rejeitam o Filho de Deus. É isso que traz nessa explicação da parábola dos lavradores maus. Eles rejeitam o Filho de Deus. E ali, então, Jesus diz que o reino será entregue a um povo que produza frutos. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, a todos que creem e obedecem, judeus ou gentios, seja quem for. Se você crê, você vai gerar frutos.
e com a autoridade e o poder do nome santo de Jesus, você vai fazer tudo o que Jesus fez e faz até hoje. Amém? Nós não somos qualquer pessoa. Não. Nós somos o povo. O povo que Deus diz aqui, que o reino dele será entregue a um povo que produza frutos. Nós somos o povo. Você, eu, nós somos o povo. Mulheres que buscam servir, homens que buscam servir, caminhar junto com Jesus no caminho certo, em obediência e em santidade. Quando a gente diz em santidade, muita gente tem uma visão estranha. Mas viver em santidade é você viver longe do pecado. É você viver em verdade. É você ser livre para ser quem você é. Viver em santidade é você sair de tabus que não são seus, que não são reais. Viver em santidade é se afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Amém? E Jesus encerra citando o Salmo 118. Quando ele diz aqui: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Em outra tradução diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pedra angular é importante. Entende por que eu gosto da tradução da NTLH? Porque se eu estivesse lendo em outra versão, eu teria que ir lá procurar o significado de angular. Assim como várias outras palavras colocadas de formas de difícil entendimento. Tá? Por isso eu tenho lido aqui. Eu tenho sido obediente ao que o Espírito Santo me pediu, quando ele pediu para fazer a leitura com vocês de todo o novo Evangelho, de todo o Novo Testamento. Porque são palavras de fácil entendimento. Palavras que, assim como eu aprendi e amei, e foi onde eu aprendi a amar Jesus, porque eu comecei a entender o que Deus falava através da Bíblia. E foi isso que ele pediu: você vai ensinar igual você aprendeu. E depois, quem tiver vontade de buscar em outras traduções, vai ter toda a liberdade para fazer isso. Amém? Vamos explicar então a fundo agora o que significa essa parábola aqui, pedacinho por pedacinho, quando diz assim, ó, a pedra. Quando Jesus fala da pedra. A pedra, ele diz no significado, alguém que foi rejeitado, mas se tornou o principal suporte. Por isso que fala, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas, porque a pedra Jesus, rejeitaram Jesus, certo? Rejeitaram Jesus. E o que Jesus representa hoje? Hoje ele é a pedra mais importante da nossa vida. Hoje Jesus é a pedra mais importante da nossa vida. Certo? Os construtores simbolizam líderes religiosos ou autoridade humana que deveriam reconhecer o que era valioso aos olhos de Deus e não reconheceram. Então, é isso que dizem em Salmo 118, quando fala que os construtores rejeitaram a pedra. Os religiosos, os líderes religiosos rejeitaram Jesus e ele se tornou o mais importante. Ele carregava e carrega até hoje o maior valor aos olhos de Deus. Então, o significado de rejeitar a pedra, eles não viram o valor naquele que Deus tinha escolhido, e Deus escolheu Jesus. Os líderes religiosos não reconheciam esse valor. Se reconheciam, não declararam, nunca declararam. Morreram sem declarar. Então, nem sempre o que o mundo rejeita é rejeitado por Deus. Guarde bem isso. Nem sempre o que o mundo rejeita é rejeitado por Deus. Deus tem o poder de transformar o desprezado no essencial.
Deus tem poder de fazer isso. Deus tem o poder de transformar quem Ele quiser. Deus tem o poder de levantar quem Ele quiser. O desprezado, o excluído, o humilhado, o julgado. Porque Ele é Deus e o poder é dEle, a glória é dEle. E Ele faz, gente. Ele faz. Ele escolhe pessoas em meio à multidão e levanta. Quantos testemunhos nós já ouvimos de grandes pastores, de grandes profetas que eram humilhados, que eram humildes, que eram pessoas simples. Não só no que os nossos olhos podiam ver, mas de coração, simples de coração, humildes, sinceros, adoravam e amavam a Deus de todo o seu coração e hoje derrama a glória do Espírito Santo na vida de multidões. Leva o avivamento de forma sobrenatural na vida de multidões, de milhares de pessoas. Por quê? Porque Deus fez isso. Ele transforma, assim como Ele pode fazer com você. Entende? Basta a gente buscar de todo o coração. Jesus é o fundamento da nossa fé. É Ele quem sustenta toda edificação espiritual no reino de Deus. É Jesus que sustenta a nossa fé. Não tem nada maior do que Jesus para nos sustentar em fé. Ele nos sustenta no reino espiritual. Amém? Então aqui, o que nós aprendemos nesse capítulo 21 do livro de Mateus? Nós aprendemos que Jesus é o Rei prometido. Ele é o Rei prometido. Mas Ele entra como? Mesmo sendo Rei em Jerusalém. Ele entra em humildade. Ele entra com um propósito eterno e não político. Nós aprendemos que a verdadeira adoração, ela não pode ser comercializada. Nunca, nunca. O templo e o nosso coração deve ser casa de oração, lugar consagrado, verdadeiro, lugar de amor. Amém? Nós aprendemos aqui que o reino, ele é revelado aos pequenos, aos humildes e sinceros. Mas o reino também é negado aos orgulhosos e aos falsos. É isso que nós vimos aqui. Nós vimos aqui que a fé sem fruto, ela é vazia. E o que Deus busca? Deus busca transformação verdadeira, não apenas aparência religiosa. Deus não está preocupado com a aparência religiosa. Ele está preocupado com a tua transformação verdadeira. A nossa fé, entendam isso, ela precisa gerar frutos do Espírito Santo. Kelly, o que é isso? Gerar frutos do Espírito Santo? Gerar frutos do Espírito Santo é algo tão divino. É tão maravilhoso. Tem uma aula no canal do Ministério, lá no YouTube, que fala sobre todo gerar, de todos os frutos do Espírito Santo. Se você tiver um tempinho, entra lá no YouTube do Ministério. Se eu não me engano, chama Frutos do Espírito a aula. Eu vou procurar e vou colocar nos stories para quem quiser aprender sobre o que é gerar, como gerar o frutos do Espírito, como buscar isso, tá? Eu vou colocar nos stories o link, aí você clica no link e vai direto no vídeo, tá bom? É lindo o ensinamento dessa aula. Nós aprendemos aqui que a autoridade de Jesus vem do céu. A autoridade de Jesus vem do céu e quem tem o coração duro sempre vai questionar. Sempre vai questionar isso. Sem se abrir para a verdade. Sempre vai duvidar porque está com o coração endurecido. Então nós precisamos ter um coração simples, humilde, rendido aos pés do Senhor. Gente, o orgulho, ele traz cegueira espiritual. Ele venda a pessoa e não adianta você querer ficar ali discutindo que a pessoa não vai te ouvir, tá bom? Só Deus para quebrar esse coração endurecido. Nós vimos aqui que Deus valoriza mais o coração arrependido do que promessas vazias. Ficar prometendo e não cumprir. Eu vou sim e não vai. Eu vou fazer e não faz. Não, eu creio e não crê, tá mentindo. Promessas vazias, não.
Deus valoriza um coração arrependido. Por isso que nós temos visto aqui, todos os dias nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, porque os nossos olhos enxergam. E os nossos olhos enxergando, ele julga. Rapidamente a nossa mente processa um julgamento. E aí, rapidamente também nós temos que pedir perdão. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. É verdade que eu julguei aquela irmã, que eu julguei o irmão. É verdade, Senhor, mas me perdoa. Me perdoa, Senhor, eu me arrependo de todo o meu coração. Eu vou buscar não fazer mais. Tá bom? É esse coração que Deus quer. É esse posicionamento que o Senhor busca. O coração arrependido de verdade. Aprendemos também que rejeitar Jesus é rejeitar a própria base do reino, entende? Como você pode rejeitar Jesus? Ele é a pedra principal de tudo. Não tem como rejeitar Jesus. Até na última hora ele vai te sustentar. Até na última hora ele vai te perdoar, porque ele é o exemplo de amor, de misericórdia e de compaixão. Então não tem como rejeitar a base do reino de Deus, que é Jesus. Esse capítulo 21, ele nos mostra um rei que chega com muito poder. Jesus era o próprio poder de Deus, gente. Mas como que ele chegou em Jerusalém? Com humildade, com muita humildade. Ele escolheu o animal mais humilde para montar. Ele não podia ter escolhido um cavalo imponente. Não, gente, não. Ele escolheu um jumentinho para montar e entrar. Então, aqui nesse capítulo mostra Jesus como um Salvador que purifica, que ensina, que confronta para que a verdade prevaleça, né? E revela corações. Fala para as pessoas, olha o teu coração, o que você está carregando? A aparência das pessoas não engana Jesus. Ele busca frutos, busca sinceridade, ele busca arrependimento em nós, porque ele conhece o teu coração, assim como ele conhece o meu coração. Nunca se esqueça disso. Então aqui, como é que você tá? Você é como a figueira que aparenta vida, mas não gera frutos? Como que você tá? Ou como o filho arrependido, que reconhece e volta a obedecer? Como que você tá? Como que você tem caminhado? Jesus é a pedra principal. Não tem como a gente negar isso, tá? Então nós devemos construir com essa pedra. Nós devemos construir na presença de Jesus. Essa pedra, ela é o fundamento principal da nossa história. Jesus é a pedra do fundamento principal da nossa história, da nossa jornada, da nossa caminhada nessa vida. Jesus é tudo de mais importante que nós temos. Nós não podemos ignorá-lo. Nós não podemos deixar ele em nenhum momento da nossa vida. Consagrar o alimento é um ato de amor e gratidão profunda, sabia? Arrumar o teu pratinho ali do teu café da manhã, consagrar ao Senhor, agradecer porque você tem enquanto muitos não têm. Isso é viver na presença do Senhor Jesus. Dá graças a Deus. Dou graças ao Senhor por tudo que eu tenho, por tudo que eu possuo, por tudo que eu sou. Amém? Olha só, grava isso que eu vou falar para você. Em nome de Jesus. Quando Jesus é tudo, nada mais te falta. Quando Jesus é tudo, nada mais te falta. Ele não é só parte da tua vida. Ele é a tua vida. Amém? Se você realmente conhece Jesus dessa forma, como nós vimos aqui hoje, que Jesus é tudo na tua vida, que Ele é a tua vida. Se você reconhece Jesus dessa forma,
Coloca a mão no seu coração e fala assim, repete assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é tudo para mim. Quando me falta força, o Senhor é o meu sustento. Quando o mundo me rejeita, o Senhor me abraça. Quando há silêncio, o Senhor fala no meu coração. Quando há confusão, o Senhor é a paz que excede todo entendimento. Quando tudo vai bem, o Senhor é a minha alegria verdadeira. E quando tudo desmorona, o Senhor continua sendo o meu alicerce inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. É sobre isso. É permitir que Jesus seja o seu alicerce inabalável. Inabalável. É permitir que Jesus seja o seu alicerce que não te abala, nada te abala. Se você tem Jesus como aquele que te abraça a hora que você se sente rejeitado, se você tem Jesus no momento que te traz paz em um momento de confusão, Ele é tudo para você. Jesus é o seu alicerce principal. Jesus é a sua base principal. Ele é a tua vida. Amém? Eu desejo que o teu coração nesse dia de hoje esteja mais cheio do que o dia de ontem. Eu desejo que o amor de Jesus no dia de hoje te encheu um pouco mais. Na verdade, que você já esteja transbordando da presença dele. Nós não podemos rejeitá-lo em nenhum momento da nossa vida. Busque o hábito de quando você se levantar, quando você acordar de manhã. Quando a gente acorda, a gente precisa sentar na cama para levantar, não é verdade? Então, quando você estiver sentado, antes de você colocar os pés no chão, já consagra a sua vida a Jesus. Já declara a Ele. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos para esse dia de hoje. Para que o meu dia seja totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E ali você inicia o seu dia. Amém? É sobre isso. Quem que está comigo aqui desde o começo? Desde o começo do primeiro capítulo. Quem está acompanhando o estudo? Está sendo edificada. Senhor Jesus se alegra de cada uma de vocês. Quem está aqui desde o início, quem chegou agora, quem pegou pelo caminho andando, mas está buscando os capítulos anteriores. Nós estamos chegando aqui no final do primeiro livro do Novo Testamento. E nós vamos vivenciar e conhecer o que Jesus passou por nós. Amém? Vamos orar para o nosso dia de hoje, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora nas cortes celestiais e apresento ao Senhor cada um das suas filhas e filhos que estão presentes aqui, Senhor, nessa live de estudo, nessa hora desse dia. Eu peço ao Senhor que envie um anjo, ministrador de proteção, ministrador do teu evangelho, ao lado de cada um, Senhor, que se dispôs a estar aqui, ouvindo a tua palavra, buscando do teu amor, buscando viver a verdade, Senhor, buscando viver o conhecimento, meu Pai. Que esses anjos possam, Senhor, tocar de forma profunda cada um de nós agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro em nome de Jesus sobre a vida de cada um, que haverá mais sede da tua palavra, mais sede do conhecimento, Senhor,
mais sede de buscar o amor de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que toda a escama dos olhos cairão agora por terra, em nome de Jesus. Que tudo que impedia que os ouvidos dessas pessoas aqui presentes, Senhor, ouvissem, cai por terra agora, em nome de Jesus. E cada um passará nesse momento a ouvir mais a tua voz, mais o direcionamento do seu Santo Espírito, a guiar nas ações, nas palavras, nas atitudes, em nome de Jesus. Eu declaro vida sobre a vida das suas filhas e filhos, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro um avivamento vindo dos céus agora, em nome de Jesus, de maneira sobrenatural, sobre a vida de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, levante as espadas agora, banhadas no fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus, e toque agora no topo da cabeça de cada um aqui presente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, chegue mais perto, vai mais profundo, toca no profundo do ser, no profundo do espírito de cada um aqui presente, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Agora, recebam em nome de Jesus. Abra o teu coração, receba em nome de Jesus o fogo do avivamento do Espírito Santo de Deus, que te toma por inteiro, do topo da sua cabeça até a sola dos pés, agora, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora, Espírito Santo de Deus, mais, enche mais, em nome de Jesus. Derrama, a nuvem de glória está sobre todos aqui presente agora. É isso que Deus quer que aconteça na sua vida. É isso que o Espírito Santo de Deus deseja que você viva, esse avivamento sobrenatural, o amor de Jesus sendo transbordado através da tua vida, em nome de Jesus. Receba agora o amor de Jesus, o fogo do Espírito Santo que está avivado dentro de você, em nome de Jesus. É isso que eu declaro e é isso que eu te peço, meu Pai. Ensina cada um aqui presente a manter essa chama acesa cada dia mais, para que sejam discípulas e discípulos do Senhor, que levam o ID aonde o Senhor pedir, aonde o Senhor direcionar, que possam, Senhor, buscar em obediência, buscar em posicionamento, viver na presença do Senhor e através do nome santo de Jesus e do poder do nome e do poder do sangue de Jesus, abençoar pessoas, levar cura, avivar outras pessoas, que assim seja, meu Pai, a sua vontade sendo feita na vida de cada um presente aqui agora. É isso que eu declaro e é isso que eu te peço e eu agradeço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Consagro ao Senhor esse ministério em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um nesse dia. Que vocês possam ser cheias da presença do Espírito Santo. Para quem está chegando agora, para quem chegou agora no final, nós estamos fazendo um estudo todos os dias do Novo Testamento. Nós estamos no primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, capítulo 21, é o que nós lemos hoje. Então, todos os dias às 7 horas nós estamos aqui ao vivo. Para quem não consegue estar ao vivo, fica gravado para poder assistir depois, tá bom? Para quem quer ir mais profundo, toda terça-feira, às 19h30, nós temos um grupo fechado no Google Meet. Para entrar nesse estudo, precisa entrar no link que tem na bio do Instagram do Ministério, tá bom? Na página inicial do Ministério tem um link lá embaixo,
logo depois das especificações do que é o Instagram, tem um link lá, clica lá, é nas aulas ao vivo. Entra lá e só espera, tá bom? Não é um grupo de movimento, é um grupo que só é movimentado na terça-feira, que é o dia do estudo, que a gente faz ao vivo, tá bom? Nesse estudo é mais profundo, é um avivamento mais intenso, é um grupo onde nós temos libertação, nós entendemos um pouco mais sobre o mundo espiritual, como funciona. Amém? Quem tiver interesse pode entrar lá. Quem já tá e quer convidar alguém para estudar junto, pode encaminhar o link para a pessoa entrar também. Amém? A paz do Senhor Jesus. Se te ensinou, se te edificou, faça o ID. Compartilhe com uma irmã sua, com uma amiga ou com um amigo que precisa entender sobre as parábolas de Jesus da maneira como nós estamos entendendo que é. Amém? Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? Façam algo que vocês gostem no dia de hoje, que edifica a tua vida e as pessoas que estão à sua volta também, tá bom? Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau.